E amém. Então hoje a gente dá continuidade ao que a gente começou na semana passada, uma nova série que a gente chama Lista Fundamental, né? E eu queria fazer uma pergunta antes de a gente começar, só para descontrair um pouco e apontar na direção que eu quero, que antes de você for embora hoje, antes da gente sair daqui, eu queria que você levasse para casa. Quem aqui já viajou para algum lugar e aquele lugar para você é inesquecível? Levanta sua mão se você tem uma experiência assim. Levanta bem alto. Que bom, né? Se você não levantou a sua mão, eu espero que isso aconteça logo, né? Em algum momento você tem a oportunidade de sair um pouco, de viajar, encontrar um lugar que é inesquecível. Quem aqui pode me dizer, quando eu contar até 3, que lugar é esse? Que é inesquecível. 1, 2, 3. Não entendi. Claro que eu não entendi, né? Para Disney, né? Algumas pessoas tiveram essa oportunidade, né? Para algum lugar no Nordeste muito bonito, uma praia bonita, algum lugar mais próximo, ou no Sul. Quem gosta de ir para o Sul do país aí, né? Ou fora do Brasil, seja onde for. Não é verdade que se você se prepara para ir para um lugar que você nunca foi antes, você dá uma olhada na internet. Hoje em dia a gente se prepara assim, a gente vê algumas imagens, ou a gente vê um vídeo, a gente fica fascinado com aquilo. Algum tempo atrás, um casal da minha família, tios meus, foram para os Lençóis Maranhenses. E eles trouxeram algumas fotos, parecidas com aquelas que você vê, por exemplo, numa agência de turismo ou na internet. E eu já tinha visto isso antes e eu pensei, esse lugar é lindo demais. Na foto ele é lindo demais, deve ser mais lindo ainda ao vivo. E a minha tia falou, realmente é muito mais lindo do que você pode imaginar. E aí, aconteceu da gente conseguir, a gente se programou bastante, juntamos lá quanto que a gente precisava para gastar numa viagem como essa e conseguimos ir. E tivemos essa oportunidade. E a próxima foto mostra um pouquinho da gente lá. Lindo, né? Olha só. Não estou falando de mim, mas o lugar também. O lugar é bem bonito. E você sabe o que acontece quando você vai num lugar como esse? É que você descobre que as imagens daquele lugar, elas não eram imprecisas, elas eram reais. Ninguém estava mentindo para a gente, só que quando você chega lá, é sempre muito maior e muito mais bonito do que você podia imaginar. A gente ficou muito fascinado com a beleza do lugar. Quando eu era pequenininho também, 10 anos de idade, a gente teve a primeira oportunidade de viajar para fora do Brasil. Naquela época, quando se falava de ir para a Disney, só tinha uma opção, era um parque, não tinha mais do que um parque. Hoje tem vários, não tinha aqueles montes de parques temáticos. E aconteceu de aparecer os primeiros grandes pacotes, né, de turismo, e meus pais conseguiram realizar esse sonho. Eu lembro de que naquela época não tinha internet, mas tinha aqueles folhetos mostrando os parques, e eu peguei e decorei tudo que estava escrito, e eu estava louco, apaixonado para ir lá. E eu lembro de entrar pela primeira vez no ambiente, que era uma rua muito larga, muito bonita, com castelo, aquele castelo bonito, e ficar meio paralisado. E, se eu não me engano, meu irmão, um dos dois, veio e falou para mim assim, é bem maior do que a gente imaginava, né? E eu falei exatamente isso. Quando você tem uma experiência de algo que você viu apenas no papel, viu numa tela, viu na internet, e depois você vai até lá, claro, de vez em quando a gente pode ficar até um pouco decepcionado, né? Porque na internet vendeu para a gente como se fosse muito mais bonito, mas em geral o impacto de você ir num desses lugares é marcante. E a frase que vem para mim é que não tem comparação, não se compara à realidade. A foto, a imagem, a ideia a respeito daquilo não se compara ao lugar real. Você que levantou a mão dizendo que esse lugar é inesquecível, concorda comigo? Amém? Não se compara à realidade. E a mesma coisa vale para o nosso relacionamento com Deus. A mesma coisa vale para o nosso Deus. Nenhuma imagem é grande o suficiente, nenhuma ideia a respeito e qualquer construção que a gente possa fazer de imagens a respeito dele consegue chegar à realidade de quem ele é. Nada consegue propriamente defini-lo. Então, hoje a gente está nessa parte 2 da nossa série A Lista Fundamental, tentando responder aquela pergunta que eu falei para você na semana passada. A fim de a gente seguir a Jesus, o que a gente precisa acreditar? Em que se deve acreditar para ser um fiel seguidor de Jesus? O que é o mínimo? O que é o básico? O que é realmente essencial, fundamental?
E o que não é? O que é secundário? O que é tradicional, cultural? E a gente declara que isso é muito importante porque a gente descobriu que o cristianismo, na nossa experiência de vida cristã, é como se fosse uma casa gigantesca, lembra que eu mostrei para você? Onde todos os ambientes são muito parecidos em algum aspecto, são feitos de várias salas de estar, né? E todas elas têm uma porta dupla para saída para o mundo, onde todo mundo é bem-vindo a entrar, e alguns podem sair, e existem passagens secretas entre todas elas. E eu cometi um pecado na semana passada, porque eu tinha que ter colocado a Igreja Católica, porque se existe uma representação, quando se fala de cristianismo, é muito forte da Igreja Católica, e se encaixa exatamente dentro das mesmas propriedades que eu estou conversando com você sobre qualquer igreja evangélica. Porque o que todas elas têm em comum? Todas elas têm em comum que cada uma tem os seus próprios termos e condições, cada uma tem as suas próprias tradições, cada uma delas tem as suas próprias expectativas, interpretações, cada uma delas às vezes tem as suas próprias traduções, né? Algumas delas têm uma Bíblia diferente da nossa, né? E isso acontece. Mas o principal é que cada uma das vertentes cristãs que existem hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, o que eles têm de mais comum é que todos eles estão confiantes de que eles estão certos, incluindo a gente, né? Todos nós achamos que o que quer que a gente esteja envolvido está certo, e os outros estão menos certos, né? Hoje não estão completamente, mas estão meio certos, talvez. O que acontece é que em cada geração, cada novo momento da vida, cada nova estação, novos ensinamentos, que muitas vezes são inéditos, não existiam antes, são originais, mas que muitas vezes podem ser tóxicos, vão se entremeando, vão participando de várias correntes do cristianismo. E essas ideias são frequentemente, muitas vezes, elevadas a um status de doutrina, o que era para ser apenas algo secundário, algo que a gente tem na igreja, mas não é o que é mais importante. Mas porque alguns dão muita importância, pegam aquilo e elevam a um lugar muito alto, a um lugar de doutrina, é isso? Tem certas coisas que eu falo aqui na igreja e eu preciso preparar a igreja. Eu falo, gente, o que eu estou falando agora não é doutrina. Né? Quando eu falo alguma coisa, eu acho que aqui na igreja a gente deveria fazer assim, mas isso não é doutrina, não é o dogma da igreja, não é algo que você tem que acreditar para ser um cristão. Faz parte da nossa experiência, mas não é doutrinário. Ou teologia, algumas pessoas vão dizer que Deus pensa daquela maneira. E quando você não se adequa àquilo naquela igreja, naquela corrente cristã, as pessoas acham que você não é um cristão de verdade, você está fora, você não pode participar. E quando isso acontece, e é muito triste, porque o que não é essencial, frequentemente, pode se tornar um obstáculo. Na igreja, de uma forma geral, o que não é essencial acaba forçando as pessoas, pessoas inteligentes, pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, daqui a pouco não conseguem mais se ver naquele ambiente, eles recuam, dão um passo para trás e precisam reconsiderar. Não sei se já aconteceu com você, não sei se já aconteceu com alguém que você conhece, porque algumas pessoas, a fé até consegue sobreviver ao impacto de uma ideia nova, contrária a Jesus na igreja, mas muitas vezes não consegue. O que acontece muitas vezes, naquele mapa que eu mostrei para você, é que alguém simplesmente passa de uma sala de estar para outra. Tudo bem, saí dessa igreja, fui para outra igreja, a fim de tentar resolver um problema. Deve ter acontecido com alguns de vocês. Né? Onde você estava, e eu não estou criticando ninguém, mas onde você estava, você começou a questionar. E se você foi muito sincero, né, no seu cristianismo, na sua devoção a Deus, talvez tenha acontecido alguma coisa na igreja que você pensou, eu não consigo conciliar essa nova prática, ou essa maneira de pensar, com o Jesus que eu vejo nos evangelhos, com a maneira como Jesus se apresenta. E a gente, para não perder Jesus, a gente às vezes muda de endereço. É quando você comparou o ensino da sua igreja com Jesus nos evangelhos, alguma coisa parecia errado. O tom, a postura, a abordagem, pareciam outra coisa, mas não pareciam muito Jesus. E eram pessoas que conheciam bastante os versículos da Bíblia, mas você se perguntava, será que elas conhecem Jesus? E o problema não era a Bíblia, mas como ela foi mal utilizada a fim de defender uma ideia pessoal. Você sabe do que eu estou falando? A gente consegue fazer isso. Eu vou contar uma coisa para você agora que é um segredo, fica só entre a gente.
não quero que saia daqui, tá? Fica só entre a gente, eu não falo isso o tempo todo. Mas se você me der uma Bíblia, olha, não precisa, tem um monte de Bíblias, e você me pedir para justificar alguma coisa que você queira fazer, me dá alguns minutos. Eu consigo achar um versículo, ou eu consigo achar uma história que fora do contexto, eu consigo que você utilize ela para justificar qualquer prática que você queira ter. E é o que acontece o tempo todo, é por isso que existe um monte de confusão hoje em dia. As pessoas pegam um versículo fora de contexto, alguma passagem fora de lugar, e com base naquilo justificam todo tipo de coisa estranha, coisa errada que alguém deseja fazer. Já aconteceu dezenas de vezes diante dos nossos olhos. Quando a palavra de Deus, ela é diminuída a isso, e ela é tirada de um contexto, e a palavra simples de Deus pode ser distorcida para ganho pessoal, para fazer o que eu queria que fosse feito. Então a pergunta que a gente ficou é: o que realmente é fundamental? Acabei que eu não coloquei. O que é essencial? O que é meramente cultural? A gente se acostumou, é confortável, é moderno, ou é secundário. Mas mais importante, a gente tem que olhar para isso daqui. Quando o que é cultural ou tradicional, a gente tem isso na igreja hoje. A gente não consegue escapar disso. Mas quando isso é considerado essencial, deixa eu dar um exemplo pequeno para você. Na igreja a gente tem a taça de pedidos de oração. Eu falo pouco a respeito dela aqui, né? Mas lá na entrada tem uma taça, e se você tiver pedido de oração, você pode colocar lá. Se você acreditar que isso é doutrinário, que para ser cristão, para ser uma igreja de verdade, tem que ter a taça de pedido de oração, no momento em que ela sair, você pensa que a gente deixou de ser uma igreja cristã. Você deixa, não somos mais evangélicos, né? E não tem nada na Bíblia dizendo que a gente precisa ter a taça de pedido de oração, ou o livro de pedido de oração. Mas para algumas pessoas, aquilo que era meramente cultural, tradicional, a gente se acostumou, se foi elevado a um nível de essencial, o que acontece em seguida é que o cristianismo, em algum momento, pode se tornar insustentável. Mais uma vez, sai um objeto da igreja e alguém acha que Jesus saiu da igreja. Quem está comigo aí, diga amém. Então nós estamos fazendo essa pergunta, né? Isso aqui pode chegar num nível muito pior, porque para algumas pessoas, não para todo mundo, algumas pessoas até gostam quando a gente estabelece na igreja algumas ideias, algumas opiniões e eleva a um estado de doutrina. Para ser cristão tem que ser assim. Por que algumas pessoas gostam? Porque se adequa ao que elas já gostavam antes. Já está dentro do que elas queriam mesmo. Né? Aqui na nossa igreja é desse jeito. É uma maneira da gente poder dizer, do jeito que eu queria. Quando alguém chega aqui e não gosta do que eu queria, tudo bem se não ficar com a gente. Porque eu só quero gente que gosta do que eu gosto. Que pensa como eu penso. Então a gente vai se acostumando a isso. Então o cristianismo não apenas se torna insustentável para alguém, pode se tornar também inabitável para algumas pessoas. E quando Maria ouve a voz do anjo dizendo que ele está trazendo boas novas, de grande alegria que será para todo o povo, quando uma igreja vai nessa direção, já não é mais boas novas de grande alegria para todo o povo, pode se tornar boas novas de grande alegria para um pequeno grupo de pessoas, para um segmento apenas. Na semana passada a gente começou falando da resposta que Pedro dá ao que Jesus pergunta. Você lembra que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde, pelo Espírito Santo, pela direção do Pai: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente lembrou, né, que Jesus poderia ter dito: não, vamos devagar. Não, Jesus fala: você está certíssimo. Foi Deus que te deu essa resposta, ela vai ficar registrada para sempre. E a gente entendeu que é essencial, que é fundamental reconhecer e acreditar que Jesus é quem? É quem Ele disse que era. Jesus não veio aqui para mostrar uma coisa e ser outra coisa. Ele é quem Ele disse que Ele era, o Filho de Deus, o último, o Rei final e definitivo, determinante de todo o planeta que Deus estabeleceu. Então, o nosso primeiro item da nossa lista, é isso que a gente está construindo, uma lista. Por isso que eu estou falando para você não perder nenhum episódio, porque nem toda a série é assim, mas essa a gente vai construindo um em cima do outro. Então, é bom que você esteja aqui semana após semana assistindo com a gente. Aliás, tem acho que um recorde de gente assistindo online. Que bom que você está participando com a gente.
É que a gente colocou que a lista é essa, primeiro número. Jesus é o Filho de Deus e nosso Rei. Você pode repetir comigo? Jesus é o Filho de Deus e nosso Rei. Ele não está em primeiro lugar por qualquer motivo. Esse é o grande fundamento. Qualquer outra coisa vem depois disso. Precisa ser uma consequência natural dessa crença. Se você tiver bem estabelecido aqui, você respondeu a pergunta máxima, a pergunta mais importante de toda a história: quem é Jesus para você? Porque você conhece pessoas que, se você perguntar quem é Jesus para você, a resposta não é essa. E poderia ser que aqui na igreja a gente, sem perceber, não tivesse essa resposta. E alguém perguntasse quem é Jesus, você falasse: Jesus foi um homem muito importante, um homem maravilhoso. Jesus foi a pessoa mais importante que pisou aqui na terra. Jesus foi um grande profeta, um grande mestre, uma pessoa que fazia milagres o tempo todo, alguém que deixou ensinos marcantes. Todo o nosso ocidente do planeta é marcado pelos ensinos de Jesus e fez grande diferença. Democracia e um monte de outras coisas parece que partem dos ensinos do Senhor Jesus, coisa tão importante. E a gente esquece o fundamental: quem ele disse que ele era. Ele falou que o reino dele não é desse mundo. Mas, e justamente por isso, ao contrário da maioria dos reis, Jesus não se aproveita da sua posição para chamar atenção para si mesmo. Se você já leu os evangelhos, e eu recomendo que a gente volte a fazer isso mais vezes, ler o evangelho, procurar Jesus lá, você vai descobrir que Jesus não aceita levar crédito por nada que ele faz. Assim, eu gosto muito de receber elogios. Eu tenho grande dificuldade de receber elogios. Não sei se você tem. Mas quando alguém chega para mim no final de culto: pastor, o senhor me abençoou muito, a palavra foi maravilhosa. Eu preciso lembrar que existem algumas maneiras de responder. Uma das, talvez mais comuns, seja: obrigado. Obrigado porque você gostou. Você me abençoa também me dando esse elogio. Mas nunca vai ser completo se eu fizer só isso. Eu preciso reconhecer que eu não consigo fazer absolutamente nada sem a graça de Deus sobre a minha vida. Isso funciona para qualquer coisa, na minha e na sua vida. Por que eu digo isso para você? Porque sim, existe honra que pode ser dada às pessoas. O ofício pastoral e o pregador pode merecer honra, com certeza. Mas se não apontar essa honra para aquele que deu a ele essa capacitação, não faz muito sentido. Eu digo isso para você porque Ele, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso herói, é quem ensina isso. Em nenhum momento, Jesus, que palavra maravilhosa, Ele falou: foi o Pai. O Senhor cura as pessoas, é o Pai que cura. Tudo Jesus dá o tempo todo crédito para outra pessoa, porque não é Ele, supostamente, é o Pai. E durante a sua conversa final com os seus apóstolos, antes de Jesus ser preso e crucificado, Jesus está tentando preparar eles para o que vai acontecer. E eles já estão 3 anos aproximadamente com Jesus. E eles estão um pouco confusos em relação a Jesus. Por que eles não entendem a respeito de Jesus? Eles não entendem o propósito de Jesus estar no meio deles, da vinda de Jesus no meio deles. E se você estiver acordado, dá um amém bem alto agora. Obrigado. Os dormindo, tenta acordar um pouquinho agora. Eu sei, domingo, eu sei como é que é. O que está acontecendo com eles? Eles estão confusos. Por que a gente está recebendo tanta coisa boa de Jesus, mas qual a razão dele estar aqui? Em outras palavras, os discípulos pensavam assim: quando é que Jesus vai rasgar esse manto que ele tem de sacerdote e vai colocar um manto de rei? Porque se ele é o Messias, por que a gente não vai agora? A gente está pertinho de Jerusalém, por que a gente não vai lá para dentro e toma esse negócio de volta? A única coisa que eles conseguiam pensar é que a gente não aguenta mais, está sob domínio romano, Jesus multiplica pães, cura todo mundo. Eles acabaram de ver Jesus ressuscitar um cara que estava morto há 4 dias. Não morreu agora não, teve sepultamento, né? Todo mundo foi embora, estava lá enterrado, e Jesus vai lá e ressuscita aquele cara. Eles sabem que ele é muito mais do que parece ser, mas eles estão confusos. E até hoje, aqui na igreja, em qualquer outro lugar, tem um monte de crente, um monte de cristão confuso também, não entenderam ainda o propósito de Jesus vir e viver em nosso meio.
Estão tão confusos quanto aqueles apóstolos, em alguns aspectos. E a razão é essa. E aqui está o principal que eu queria que você levasse para casa. Então, se alguma coisa acontecer, se você for dormir daqui a pouco, preste atenção nisso aqui. A confusão, primariamente, surge pela maneira como a Bíblia é tradicionalmente tratada e ensinada. E agora eu tenho que ser muito cuidadoso. O problema não é a Bíblia. De jeito nenhum. Eu e você sabemos, ela é a palavra de Deus. Mas a maneira como muitas vezes ela é apresentada e ensinada para mim e para você. Nós entendemos a Bíblia como uma coisa só, como um todo. E na verdade ela é uma coleção de livros e ela tem no mínimo ali 2 alianças bem específicas. Antes de nós termos a nossa Bíblia, já existia uma Bíblia dos judeus. E ela agora também faz parte da nossa Bíblia. O apóstolo Paulo vai chamar, Jesus vai chamar a lei e os profetas, toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento. O que acontece é que quando você trata a Bíblia toda como o mesmo grau de importância, nós, sem perceber, nós consequentemente, todos os eventos registrados nos evangelhos são considerados apenas histórias bíblicas. E a gente precisa entender que não é isso. A gente não pode igualar a história de Jesus com qualquer outra história na Bíblia. Mas, na verdade, isso aqui é importante que você lembre. E se você vai guardar alguma coisa, guarda isso. Mateus, Marcos, Lucas e João, os livros que a gente encontra na nossa Bíblia, não são histórias bíblicas sobre Jesus. Os evangelhos, como a gente chama, não são mais... Já para pensar que quantos registros existem na Bíblia sobre o dilúvio? 1. Quantos registros sobre a luta sensacional entre Davi e Golias? 1 registro. Quantos registros bíblicos, históricos, sobre fogo descendo do céu? 1. Lá em Elias contra os profetas de Baal ou qualquer outro momento. Você só vai encontrar... Quando vai falar de Jesus, você tem 4. Na verdade, Lucas fala que foram muitos mais, mas esses 4 sobreviveram à antiguidade. Falando sobre uma só pessoa. 4 relatos separados, por 4 pontos de vista da vida de Jesus, escritos lá atrás do 1º século. Não são apenas histórias da Bíblia, porque a Bíblia ainda não existia. Não são iguais a tudo mais na Bíblia. Eu explico para você. Algo infinitamente grande e novo aconteceu, que ofuscou tudo mais que tinha acontecido antes. Quando você volta lá para a conversa de Jesus e os seus apóstolos, eles tinham acabado de compartilhar a refeição da Páscoa. Toda ceia a gente lembra dela. E os apóstolos estão preocupados com algumas coisas que Jesus falou, que eles não estavam esperando. Mais uma vez, eles estão esperando, essa vai ser a Páscoa, que Jesus vai se levantar, e nós vamos voltar aos tempos áureos de Davi, de Salomão, o reino vai ser nosso outra vez, nós precisamos de um libertador, e ele aparentemente chegou. E de repente Jesus faz uma declaração, que se fosse em outras circunstâncias, deveria ter feito todo mundo se levantar e ir embora. João capítulo 14, verso 1. Jesus sabia que eles estavam perturbados, preocupados, ele fala assim, que o coração de vocês não se perturbem. Creiam em Deus e creiam também em mim. A gente lê isso rápido, mas imagina se sou eu que falo isso para você. Se sou eu que chego aqui e falo, gente, diante de tudo que a gente está vivendo, essa situação complicada na cidade, violência, Brasil, crise, vocês confiam em Deus? Vocês creem em Deus? Amém? Então confiem em mim também. Se você é inteligente, você ia se levantar e ir embora. O pastor ficou maluco. Mesmo se você gosta muito de mim, eu acho que até a minha esposa, que gosta muito de falar, André, aí não dá, né? Passou do limite. Né? Porque, imagina eu falar isso para você, eu queria que você fosse para esse lugar onde eles estão. Você usasse a sua imaginação comigo, colocasse uma roupa daqueles tempos, sentasse naquele quarto, numa das paredes, com pouca iluminação, com o cheiro da comida que vocês acabaram de comer. Entra nesse ambiente e tenta perceber o que isso significa. Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês confiem em mim do mesmo jeito que vocês confiam em Deus. E embora eles já tinham visto muita coisa, mais uma vez, Jesus acabou de ressuscitar uma pessoa morta, 4 dias morta, ainda assim eles acham que é demais. E nenhum deles tem coragem de falar, Jesus, a gente não está entendendo isso muito bem, você está se igualando a Deus. Dependendo de como você interpreta, pode ficar pior ou melhor. Mas imagina que você está lá encostado na parede ouvindo um homem, não uma pessoa
brilhante, com luz saindo para todos os lados, com uma coroa. Não, um homem igualzinho a qualquer outro estava sentado ali, falando. Um homem aproximadamente 30 e poucos anos, talvez de barba, com sandálias, que é um rabino, que é um mestre de Nazaré, dizendo o seguinte: imagina como é que essas palavras chegaram nos ouvidos dos discípulos. Ele fala assim: se vocês realmente me conhecessem, 3 anos já andando com ele, saberiam quem é Deus, quem é o meu Pai. Por um minutinho, dá uma olhada nesse versículo aqui na tela. Eu acredito, de todo o meu coração, que o dia que essa declaração encontrar um lugar no seu coração, isso pode redefinir completamente a sua visão de quem Deus é. Eu coloco da seguinte maneira: pensa nessas 2 palavras. Quando você ouve a palavra Deus e quando você ouve a palavra Jesus, você sente a mesma coisa? Ou elas evocam emoções diferentes em você? Deixa eu fazer uma pergunta e não responda alto, por favor. Qual dos 2 você gosta mais? Com qual dos 2 você se sente um pouco mais confortável, mais à vontade? Talvez, se isso mexe com você, se há uma tensão quando eu pergunto para você qual dos 2 você gosta mais, assim como os homens que estavam com Jesus naquela sala e muitos cristãos hoje, talvez a gente precise fazer alguma desconstrução ou alguma reconstrução. E eu tenho uma boa notícia para você: Jesus veio resolver essa tensão. E ele vai além e ele diz o seguinte: mas de agora em diante, para vocês não terem dúvida, vocês vão conhecer e ver o Pai. E eles estão esperando, o que ele vai falar agora? A gente vai conhecer Deus, vai conhecer o Pai. Não, desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Mais uma vez ele está se igualando. Vocês me viram em ação, vocês viram como eu falo, como eu penso, como eu ajo. Vocês estão vendo algo muito maior do que eu mesmo. Isso é grande demais para os apóstolos. Mas eles sabem que eles não estão diante de mais um homem qualquer, de um mero mortal. E Filipe, um dos discípulos, com muito respeito, fala o que todo mundo queria falar. Diante de tudo que Jesus diz, ele interrompe e fala: Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Você fala dele o tempo todo. Você fala de Deus o tempo todo. Se você nos mostrar, nós conhecemos você, mas nós queremos conhecer Deus. Nós queremos saber como é que Deus é. A gente tem a lei, o Torá, os profetas, a gente tem a sinagoga, o templo, a gente tem um monte de coisa boa, mas por favor, Jesus, mostra Deus para a gente de maneira mais clara. Cara, o que vem em seguida mostra que Jesus, é como se ele dissesse assim: o que você está perguntando? O que você está pedindo, Filipe? Mostra-nos o Pai. O que você acha que eu tenho feito nos últimos 3 anos? O que você acha que está acontecendo quando eu estou no meio de vocês? Por que vocês acham que eu vim para tão perto de vocês, escolhi vocês, trouxe vocês para perto, para o meu dia a dia? Filipe, eu não vim trazer mais histórias bíblicas. Eu vim para que você pudesse saber como Deus é. Para que você perca completamente esse mistério, descubra com muita clareza quem Ele é. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Eu amo esse versículo. A gente está caminhando todo dia junto. A gente prepara as nossas tendas, eu estou junto com vocês também lá martelando coisa no chão, né? Aquela estaca, seja o que for. A gente dorme perto um do outro, a gente almoça junto, a gente conversa, a gente faz um monte de coisa, a gente entra em ação. E você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim está vendo Deus. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha aqui o que eu vou te falar. E se isso for verdade? De vez em quando eu faço essa pergunta, você deve pensar: claro que é verdade, pastor, está na Bíblia. Mas se isso for verdade de verdade para você? Para você. E se o mais perto que você vai e eu vou chegar de Deus é conhecer Jesus? O mais perto que a gente vai chegar de conhecer quem Deus é conhecendo o seu Filho. Jesus continua: as palavras que eu digo a vocês, isso é tão forte,
não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim, que realiza as suas obras. Ele está dizendo, Felipe, e Pedro, e Tiago, e João, e todo mundo que está aqui, se você me viu, você viu o Pai. Se você me ouviu, você ouviu o Pai. Significa o seguinte, Felipe, que toda vez que eu estava falando com você, mesmo que você não percebesse que você estava vendo um homem na sua frente, era o próprio Deus falando direto com você. Se você me observou trabalhando, você viu o Pai trabalhando. Eu não faço nada por iniciativa própria. Eu vim para remover bastante do mistério, adicionar alguma personalidade. Eu vim para reduzir a distância, porque você viu as fotos na internet, você viu a beleza do lugar, mas agora você está diante da realidade. Você quer saber como é que Deus é, do que Deus gosta, o que Ele tem a dizer, como que Ele responderia? Felipe, basta você observar o que eu faço e ouvir o que eu digo. Observa o que eu faço, ouça o que eu digo. Jesus é como Deus é revelado. Ele é a melhor representação que existe. Jesus é o mais próximo que eu e você vamos chegar de Deus, no sentido de conhecê-lo. Isso significa que os evangelhos, meu convite hoje é que você volte a ler. Os evangelhos não são histórias bíblicas adicionais. Quando você compara o Antigo e o Novo Testamento, você vai descobrir que não existe comparação, é completamente diferente. Os evangelhos não são histórias bíblicas sobre Jesus, mas os evangelhos registram a explicação de Jesus sobre quem Deus é e como Ele é. Deixa eu repetir para você. Os evangelhos não são outras histórias bíblicas, assim como de Davi, como de Elias, como de Moisés, mas são o registro da explicação que Jesus dá sobre quem Deus é e como Ele é. E por mais óbvio que isso deva ser e deveria ser, mais uma vez é difícil para eu e você entendermos por causa de como pastores e líderes e igrejas usam, se referem e ensinam a respeito da Bíblia. Por isso que a razão da gente estar fazendo essa série é justamente apontar nessa direção. Semana passada eu mencionei para você, né, de pessoas que foram embora e vão embora, e saem de uma igreja, vão para outra igreja, vão para outra igreja, porque têm dificuldade de conciliar, não conseguem. Se Jesus estava dizendo a verdade, quando você abre o Novo Testamento e lê as palavras dele, algumas Bíblias estão até em vermelho, né, as palavras de Jesus, você está lendo as palavras do próprio Criador do Universo falando com você, porque Ele é seu Pai. Jesus está falando diretamente em nome de Deus, porque Ele é o seu Filho e Ele é o porta-voz dele para o mundo. Então, para terminar, eu queria que você entendesse isso, a respeito da sua Bíblia. Quando nós igualamos a importância de tudo na Bíblia tem exatamente o mesmo valor, sem perceber, involuntariamente, sem querer, nós negamos ou nós minimizamos o propósito único da vida e da vinda do Senhor Jesus. Não da sua morte, da sua vida. E é aqui que, você já ouviu a expressão vaca sagrada? Né? Alguma coisa que talvez seja com base na religião da Índia, lá, dos hindus, que não pode tocar em certas coisas. A vaca lá, o animal, não pode ser mexido. Nós evangélicos temos as nossas, né? Algumas coisas que, pastor, você não mexe com isso. E talvez eu esteja até ofendendo alguém, longe de mim querer fazer isso, mas eu queria que você pensasse. Porque se até hoje você pensa que a antiga aliança é igualzinha à nova, que a maneira, né, como Deus se apresenta no Antigo Testamento é igualzinho do Novo, e possivelmente você vai chegar rápido à conclusão de que não é. De que a aliança que Deus faz através de Jesus é comparável à aliança que Ele faz através de Moisés. Não tem comparação, e a própria Bíblia fala isso. Você sabe quem não cometeu esse erro de igualar tudo? Um fariseu que viveu lá no primeiro século, que era apaixonado pela lei, mas que se converte ao Senhor Jesus e continua apaixonado pelo que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo, ele prega
que Deus havia se revelado perfeita e completamente em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus de Nazaré, para fazer o que ele tinha prometido fazer. E Paulo diz que quem quisesse seguir Jesus deveria vir simplesmente segui-lo, se juntar a ele nisso. E ele insistiu que a explicação de Jesus sobre Deus era infinitamente superior a tudo que veio antes. Olha como é que está Colossenses 2,17. Tudo isso, falando da antiga aliança, é sombra das coisas que estavam por vir. Diga comigo, sombra. Você pode falar sobre alguma coisa olhando para a sombra? Pode, mas você não consegue revelar tudo. Você pode dizer muito sobre um lugar que você vai viajar olhando as fotos, né? Mas as descrições não se comparam até você ver a realidade. São incompletas, não explicam tudo. E aí Paulo continua dizendo, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso é Paulo, no Novo Testamento, que eu e você consideramos palavras de Deus, dizendo sobre a própria palavra de Deus, que existe algo que é sombra e algo que é realidade. Existe algo que não está errado, não é mentira, não é engano, é apenas incompleto e aponta para aquilo que vai ser completo. Se você pudesse projetar agora a sua sombra em qualquer lugar, você ia ver, ela é importante, ela é real, mas ela não revela tudo. Então ela tem o seu lugar. Só é encontrar a realidade naquele que é o Messias, o ungido, aquele que foi escolhido por Deus, o Rei, que finalmente veio, aquele que é real. O que projeta a sombra finalmente chegou. E João começa o seu evangelho dizendo, você lembra? Aquele que era o verbo, veio e habitou entre nós. João estava falando eu vi Jesus de perto, ele caminhou comigo, ele habitou entre nós. E ele vai descobrir que é para você descobrir quem é o Pai, saber quem ele é. O que veio antes não estava errado, estava só incompleto. E para terminar, o autor de Hebreus ecoa a mesma ideia. E aí você pode ler, né? A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Quando ele escreve isso, ele escreve numa realidade diferente da minha e da sua hoje. O que era a realidade para aquelas pessoas que talvez mereça que a gente abra os nossos olhos? Todo mundo, todo homem, toda mulher, desde sempre, acreditavam em deuses, acreditam em algum Deus, procura no seu interior a divindade. Estavam sempre olhando para cima e tentando descobrir o que estava por trás da vida da terra. Cada religião mundial aponta para algo que vai além de nós. E até a chegada de Jesus, a verdade é que o mundo estava em trevas, que significa sem luz, sem conhecimento. Mas com a chegada de Jesus, Deus deixa perfeitamente claro. Mas é impossível ficar mais claro para nós, mortais. Jesus veio em carne para habitar conosco, nos demonstrar como Deus é, quem Deus ama. Então Jesus não simplesmente tinha a melhor explicação para Deus. Eu queria que você levasse isso para casa. Jesus não simplesmente tinha a melhor explicação para Deus, Jesus é a melhor explicação para Deus. É a maneira como Ele realmente é revelado. Mais uma vez, quando isso entrar no teu coração, tudo fica diferente. Você não fica mais em crise em relação ao Deus do Antigo Testamento, porque não é uma aliança para você. É apenas uma revelação incompleta de quem Ele é. Mais uma vez, se isso aqui for verdade, o que isso faz quanto à sua visão a respeito de Deus? Então vamos lá para o segundo item da nossa lista fundamental. Jesus veio para apresentar e representar quem Deus é. Jesus veio explicar quem Deus é, mas principalmente revelar quem Deus é. Em outras palavras, Deus não largou você para suas próprias conclusões, para tentar descobrir quem Ele é com base nas suas circunstâncias, na sua história de vida ou nos seus sentimentos. Você quer saber como Deus é? Deus é como Jesus. Ele fala com todas as palavras, quem está olhando para mim, me vendo, me ouvindo, está vendo e ouvindo o Pai, o que é uma ótima notícia. Significa que Deus ama você pessoalmente, e Ele perdoou você
pessoalmente, porque Jesus recebeu autoridade para perdoar pecados a hora que Ele quisesse, e é assim que Ele fez comigo e com você, especialmente no seu sacrifício. Talvez, se você não consegue conciliar propriamente, lembra que eu te perguntei, Deus e Jesus invocam os mesmos sentimentos, algum trabalho precisa acontecer. Em outras palavras, a sua visão de Deus Pai se alinha com a sua visão de Jesus o Filho? Quando você pensa em Deus e Jesus, há uma tensão, traz emoções diferentes. Você não saberá como o Pai é, até que gaste algum tempo para descobrir como Jesus é. E você vai ter imagens, ideias, pensamentos, mas não vai ter a coisa real. E você tem uma ideia mais clara a respeito de Jesus quando você o segue nos evangelhos. Então, para resumir a nossa lista até agora, número 1, Jesus é o Filho de Deus. Faltou de novo o, né? Jesus é o Filho de Deus. Vamos repetir? Jesus é o Filho de Deus e o nosso Rei. E o número 2, Jesus veio para apresentar e representar quem Deus é. Mas Jesus veio para outros motivos também. E a gente vai continuar essa conversa na próxima vez, na parte 3 da nossa mensagem, da nossa série de mensagens, a lista fundamental. Quero te convidar durante essa semana a não faltar ao seu convívio. Algumas coisas muito interessantes vão ser discutidas e conversadas e pode ser transformador na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Amém? Vamos orar? Vou convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Quando a gente começou esse culto, nós cantamos 3 ou 4 músicas que falavam a mesma coisa, apontando para o poder que há no nome de Jesus, declarando que Ele é realmente o Rei de toda a terra e há poder no seu nome. E nós oramos e declaramos o poder de Deus para quebrar cadeias na nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Nós estamos hoje lembrando mais uma vez de quem Ele é. Jesus é a representação perfeita de Deus. E não é bom saber que quando você sair daqui, Ele vai junto com você? O próprio Deus vai com você para casa e vai com você onde você estiver. Uma das promessas mais maravilhosas é a promessa da presença dEle. Eis que estou convosco todos os dias. Nunca vai te abandonar. Então, antes da gente voltar para casa, eu não vou fazer uma oração no final, nesse encontro. Talvez uma bem pequena. Mas eu queria convidar você a cantar esse nome mais uma vez. E fazer dessa sua oração, declarar quem Ele é para você. E se apossar dessa verdade. E mais uma vez, se existe a necessidade de você reconstruir ou desconstruir algo sobre a sua visão de Deus, vem estar com a gente. Semana que vem a gente vai dar um mergulho um pouco mais fundo em nome de Jesus. Amém?